Fala, turminha, beleza com vocês? Tudo joinha por aí? Eu sou Adriano Neves, professor de arte dos anos iniciais, e estamos aqui para mais uma aula de arte, agora trabalhando artes visuais. Quero agradecer ao Andrei que está aí presente e também a professora Aline Guac. Olá, professora! Não é Aline Guac, é Aline Gac. Falando isso, olá, galerinha do CMSP, tudo bem com vocês? Então, estamos começando aí mais uma aula de artes com a Aline Gac. Bora, professor? Bora, professor. Obrigado, Aline Guac. E vamos para o nome da nossa aula de hoje. E qual é o nome da nossa aula de hoje, professor? Quadrinhos! Nesta aula, vamos passar por alguns elementos da HQ e da fotografia. As habilidades EF04AR02 e EF05AR02. Lembrando que tem uma habilidade aí de retomada. E, professor, eu dei uma olhada nessa aula e dessa vez eu dei uma olhada. Sim, como sempre, professora. E aí eu vi que tem alguns elementos constitutivos. Posso ler? Posso ler. Pra galera? Você Então, você decorou tudo, hein, É professora? porque eu quero continuar no elenco fixo. Boa. Bora. Então, vamos lá. Temos o desenho, vamos falar de ponto, linha, forma, proporção, perspectiva, luz e sombra. Andrei, se eu falar rápido, você fala para mim parar de falar e eu falo mais devagar, tá bom? Vamos falar sobre pintura, então cor, linha, forma, espaço, textura, composição, direção, tamanho, tempo e movimento. Também vamos falar de fotografia, ponto de vista, luz, sombra, cor, composição, textura, linhas, formas, proporção, movimento, planos, perspectiva, textura e direção. E por fim, vídeo, tema, roteiro, formato, edição e duração. Nossa, que calma, professora. Professora, desses... É porque senão o Andrei fica doidinho comigo. Verdade. Desses dois elementos a gente vai trabalhar aqui desenho e fotografia. Tudo sem deixar juntinho? o Andrei doido. Não, sem deixar o Andrei doido. Então temos aí no primeiro, a gente vai fazer uma leitura de imagem de desenho, Certo. onde a gente pode ver a perspectiva. Então na perspectiva a gente tem aí profundidade, luz e sombra, volume. Sim. E Eu consigo isso. perceber, tá vendo? Como se essa parte aqui, essa borda estivesse mais próximo de mim, né? Dá para perceber aqui volume, eu consigo perceber. Isso, aí a gente trabalha a linha de fuga que os alunos irão aprender no sexto ano. Ah, legal, legal. Gostei. E esse outro é desenho de composição. De composição, por quê? Você tem que pegar alguns elementos ali e deixar agradável para a sua vista, para o seu olhar. Então, Certo. tanto o fotógrafo como o desenhista, ele tem que aprender a fazer composição. Como o se fosse mais oráculo harmonioso? aprendeu. Isso. Tipo, agradável aos olhos, harmonioso. Deixar assim. agradável aos olhos. Então, o oráculo também faz isso, composição. Ah, ele faz? O pessoal aqui do estúdio tudo aprendeu a fazer isso daí. Composição. Tá bom. Temos também Pintura. E aí a gente Pintura. tem pintura de volumes e pintura de textura. isso, de volumes. Acho que está bem claro, eu peguei uma imagem bem clara que, no caso, é o cabelo dessa moça aí que está pintado. Porque, não sei se dá para ver na tela aí na televisão, mas dá para perceber o volume desse cabelo. Sim. Dá aqui, ó. Dá É um von- penteado. parece que a gente consegue pegar esses cachinhos aqui, ó. Tem volume. Já na textura, é aquilo que parece que a gente consegue sentir o mar. Dá para sentir o mar que ele é mais suave, diferente das montanhas ali do fundo. Dá para a gente sentir as nuvens. Como se fosse uma brisa, né, professor? Isso daí é a parte da textura. Legal. Exato. Gostei. Depois a gente tem fotografia. E aqui a gente tem fotografia de movimento e fotografia luz e sombra, professor. Isso, aí temos uma fotografia de movimento, que essas linhas aí em vermelho é a lanterna do carro, então é o carro indo para cá, e já Certo. aqui é o farol do carro, que os carros estão indo para cá.
É assim. E já dá essa sensação, né? Que parece que estava em movimento, né? Que essa imagem estava em movimento, né? Isso, aí o fotógrafo, para dar esse ar de movimento, ele já fez esse estilo de foto aí, porque assim, é uma foto sem filtro. Então você vai regular a abertura da sua câmera para ter esse efeito de luz aí. Legal. Aí já temos ali uma fotografia trabalhando luz e sombra, então eu peguei uma foto bem clara. Tá na cara, né? Que tá na cara, que tá trabalhando luz e sombra, que tá um campo ali todo iluminado, refletindo essas sombras aí. É, dá pra ver certinho, né, Pro? Aqui, ó. Isso, Luz porque e a sombra. gente vai começar devagar, professor, e passando assim, porque tem outras aulas que a gente vai se aprofundar nesse tema aí. E luz e sombra dá até pra trabalhar na sala de aula, hein? Quer dizer, todas dá, né? Mas essa aqui tá fácil, né? Luz e sombra dá para trabalhar com desenho também. É, legal. E aqui, professor? São os elementos, porque a gente passou os elementos do desenho. Certo. Agora, de desenho e fotografia, agora os elementos das histórias em quadrinhos. Então, aqui a gente tem todos do desenho e da pintura. Então, assim, os elementos constitutivos do quadrinho tem todos os do desenho e da pintura. E depois tem linhas, pontos, formas. É isso? Isso. Linhas, que é as linhas do desenho, que é as linhas curvas, acentuadas, pontilhadas, pontos, porque se a gente juntar 2, 3, 4, 5 pontos, vários pontos, a gente tem uma linha. Certo. Formas, que são formas geométricas, que a gente usa forma, às vezes, para desenhar. Por exemplo, a gente tem essa pessoa aqui. Quando a gente aprende a fazer desenho, a gente aprende a enxergar também os espaços que estão aqui. Ó. Por exemplo, aqui ó, tem um triângulo. Ah, que aqui legal. eu tenho outro triângulo. Então a gente começa a treinar os olhos para entender essas formas também no desenho, que facilita para a gente fazer o desenho. Entendi, Pro. Também temos imagem. Em arte, o termo é amplo. Ela pode ser obtida por meio de desenho, pintura, impressão, recorte, colagem, carimbo e etc. Então, na hora de a gente fazer a imagem numa história em quadrinho, a gente pode ter essa imagem feita com pintura, recorte, impressão, colagem, carimbo. Então, a gente pode pegar uma batata, fazer um desenho na batata, carimbar ali uma estrelinha, por exemplo, e essa estrelinha ser o personagem da história em quadrinho. E eu gostei com a ideia da colagem, porque eu posso pegar uma revista, por exemplo, realizar uma colagem e aí eu escrevo no meu texto lá e faço uma história em quadrinho, né? Isso, recortar também. É, legal. Temos também o quadro. É a estrutura que pode ter diferentes formatos e também delimita as imagens. Então, as imagens ficam dentro desses quadros, é isso? Isso, fica dentro dos quadrinhos, mas eu posso também tirar algum quadrinho desse, posso deixar um quadrinho somente. Então, se a gente tem aqui, deixa eu só trocar de cor, professora, pegar um azul. Então, a gente tem aqui um quadro, uma página, né? Certo. Então, a gente pode ter um quadro aqui, um quadro aqui. E a gente pode ter um desenho aqui no meio também, não tem problema nenhum. Certo. Então, o quadrinho é mais para contar a nossa história. Então, não tem uma regra. Dependendo da nossa história, é onde a gente vai colocar esses quadrinhos. É como se servisse de auxílio, não é? Porque eu posso, Isso. por exemplo, ter um cenário geral aqui e ter alguma coisa que aconteceu aqui, um acontecimento aqui, outro aqui. Isso. Digamos assim, posso fazer isso? Exato. Ok, tô entendendo, Pro. Balão. É a estrutura que pode ter diferentes formatos, que indica quem está falando e também abriga as falas, símbolos e onomatopeias. Então, o balão é onde que a gente vai representar o pensamento de um personagem, se o personagem está gritando ou não. Sim. Se tem um narrador nessa história. Quando tem narrador, geralmente a gente usa esse tipo aqui de balão. Esse daqui já está gritando, este falando, este aqui com nuvenzinha pensando. Pode ser sonhando também, não pode, Pro? Pode ser sonhando. Ah, legal. Então, a gente também utiliza para determinado balão. Se uma pessoa tem uma voz mais grave, eu posso fazer um balão com linhas grossas. A pessoa tem uma voz mais aguda, posso fazer um balão com linha mais fininha. Ah, legal, gostei disso. E com o balão eu já começo a entender o que está acontecendo, né? Que já está acontecendo. Temos também a onomatopeia. É a representação gráfica de um som, como pof. Pof, que caiu alguma coisa.
coffee quando estiver tossindo. Muito bom. A gente pode usar aí, aqui nesses exemplos, tem aqui, por exemplo, cool, que é legal. Sim. Então tem umas estrelinhas saindo do balão, tem Certo. boom. Então, joguei uma bomba em você, aí posso usar esse aqui, boom. Boom. A gente pode fazer aqui outro estilo de nuvem, colocar aqui o balãozinho, quer dizer. E colocar aqui um boom também, e saindo poeira, como se estivesse saindo poeira de uma explosão. Sim. Legal, gostei. Então a gente pode fazer vários tipos. Então as onomatopeias são aquelas palavrinhas que substituem um som. Isso, toque-toque da porta, atim do espirro. Em vez de eu colocar lá, bateu na porta, eu posso colocar toque-toque. Toque-toque. Entendi. Legal, gostei. Isso daí é legal trabalhar com a professora de português aí na sala. Quem é esse? Esse daí é um garoto muito bonito que tem ali. Então, na mão na massa, professora, que eu vou deixar aí para os alunos é o seguinte. É a gente trabalhar com foto e desenho, para fazer uma história em quadrinho. Tá. Então a gente vai produzir uma história em quadrinho, utilizando fotos e desenho. Então, tirei foto aqui, nem lembro quem tirou, viu, professora? Essas fotos aqui. Era uma sala bem antiga, hein? Aí aqui você está fingindo que está trabalhando, né? Isso, como a gente faz todos os dias. Não, a gente como o professor Adriano faz todos os dias. Não, vamos falar a verdade, né, professora? Essa aula aqui é uma aula gravada, o nosso chefe não está vendo agora, então a gente pode falar a verdade. Tá bom. Então, é desse jeito que a gente finge, né, nas nossas mesas, professora Aline também. Não. E assim, aí eu pedi para eu nem lembro quem é que foi que tirou, até tem um frango assado aqui. Aí a gente tirou essas fotos, colocou um filtro aqui num aplicativo de celular, com o próprio aplicativo eu coloquei os balãozinhos e a gente fez essa história aí. Legal, então essa história aí, ó, tem até onomatopeias que tá Você aqui. toma água assim, glup, 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 glup. Sim, glub, glub, glub. Tá bom. Ou se eu vou, pode ser também gero, gero, gero. Então Tá bom. depende muito da água, do líquido que eu estou tomando. E depende, E né? depois de tomar, eu... Aí você falou. Aqui, ó, se a galera perceber os balõezinhos, você estava pensando. Agora aqui eu falei. Aí aqui você falou. Isso, tem a onomatopeia que é diferente e eu... Tá bom. Toda vez que eu tomo meu líquido, glub, glub, glub. Tá bom. Então é pra galera pegar uma foto e fazer uma história em quadrinho. Fazer uma história em quadrinho, que essa é a sugestão de atividade e podemos passar logo para avaliação, porque se você gostou, e se gostou mais ainda, só avaliar a gente. Pro, faz uma história em quadrinho com as minhas fotos. Com as suas fotos? É. Posso fazer. Tá bom. Mas aí o diretor vai ser eu que vou colocar a Ah, história. mas você vai fazer bonitinho. Vou fazer bem bonito. Isso. Porque Então- você gosta de mim. Sim. Então, obrigado, professora. De nada. E, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.